Meu nome é Walter Calcanheta. Eu nasci no Hospital do Brás. Esse hospital tem uma longa história, sabe? Ele foi fundado no início do século XX, lá para os anos de 1910, na década de 1910. Originalmente esse hospital era uma escola de medicina, que aliás foi a primeira escola de medicina de São Paulo. E posteriormente ele passou por vários batizados de nomes. E o segundo nome que ele foi batizado esse nome foi dado por uns médicos italianos, né? Esses médicos italianos eram muito cristãos. E juntamente com religiosas, né, que vieram da Itália, eles fundaram então o Hospital de Caridade do Brás, que ainda quando eu nasci, ele se chamava Hospital de Caridade do Brás, mas que entretanto era mais conhecido por Hospital do Brás. É um nome mais fácil de as pessoas guardarem, né? E sucessivamente ele mudou de nome. Eu estou contando essa história do hospital para vocês se localizarem onde ele fica e qual o nome atual do hospital, né? Então ele passou a se chamar Hospital São José do Belém, né? E atualmente ele se chama Hospital Santa Virgínia. Ele fica no Belém, embora o hospital, quando eu nasci, se chamava Hospital do Brás, mas ele fica na Avenida Celso Garcia, no Belém. E houve alguns fatos interessantes quando eu nasci, porque a minha avó teve 18 filhos, né? 15 filhos nasceram na Espanha e 3 filhos nasceram no Brasil. Em função dela ter tido esses 18 filhos, ela se acostumou a fazer parto. Ela tinha muita prática, o que na época era chamada de parteira. O que aconteceu foi que ela queria fazer meu parto no hospital. E houve assim uma divergência entre ela e os médicos, né? Até que os médicos e a minha avó chegaram num acordo e ela pôde presenciar meu nascimento. E esse meu nascimento ocorreu no dia 15 de maio de 1945, né? Exatamente às 6 horas da manhã. Lá estavam meus tios, meu pai também, né? E contando um pouco mais sobre a história da minha família e da minha mãe, que eram espanhóis, quando eles vieram para o Brasil, foram chamados pelo governo, na época, como imigrantes, eles vieram para São Paulo e foram morar no interior de São Paulo, em uma fazenda, na região de Capivari, interior do estado de São Paulo. E por lá eles ficaram alguns anos, sabe? Até que eles não encontraram o que eles queriam, em termos de progresso familiar, e resolveram então mudar para São Paulo. E vieram morar na Belenzinho. O Belenzinho, que tem tudo a ver com o Parque Infantil Catumbi, que ficava no Belenzinho, né? E vieram morar na Rua dos Amores. Olha que bonito nome de rua, né? Essa rua ficava próxima à Rua Catumbi, que era uma das ruas que dava acesso ao parque, próximo da Rua Marcos Arruda, que também é outra rua que faz acesso ao parque. E entre outras ruas também tinha a Rua dos Prazeres, né? Onde ficava então a Vila Maria Zélia, né? Que foi muito importante para a minha família, né? Essa Vila Maria Zélia. E outras ruas também, a Rua Cachoeira, a Vila Roma, né? Bem, aí, com o passar do tempo, a minha avó, então, meus avós, mudaram para a Vila Roma. Essa Vila Roma era uma travessa que ficava entre a Rua Marcos Arruda e a Rua Catumbi. Era uma travessa onde moravam imigrantes espanhóis, imigrantes italianos, eles com seus descendentes também, filhos, netos. E a característica dessa Vila Roma é que era uma vila que tinha muitas casas. Cada casa tinha uma única entrada. E dentro dessa entrada
havia um único quintal, onde tinham pequenas casas também, que eram casas dessas pessoas, a maioria de operários, né? Descendentes de imigrantes. Essas casas eram chamadas de cortiço na época, né? E minha avó então mudou para uma dessas casas, junto com a minha mãe, com meus tios que tinham nascido no Brasil. E aí começou a vida da minha mãe, estudou no Maria Zélia. O Maria Zélia era interessante porque ele tinha várias escolas. Tinha 2 escolas, que eram 2 grupos escolares, e uma creche. Por que tinha 2 escolas? Porque na época as meninas não estudavam com meninos, elas estavam separados, né? Então ela foi ter assim os primeiros aprendizados de ler e escrever na escola para meninas, né? E daí em diante ela cresceu, a minha mãe, e foi trabalhar cedo, porque eles tinham muitas dificuldades, né? Era muito difícil a vida naquela época, não é? E foi trabalhar numa tecelagem. Lá então ela encontrou meu pai, né? Meu pai também era descendente de italiano, e meus avós, com uma diferença, porque quando meus avós vieram para o Brasil, já vieram não como convidados, mas eles vêm de espontânea vontade. Então eles puderam morar já em São Paulo mesmo, né? Foram morar nas imediações do mercado municipal, né? Dessa forma, então, todos os italianos que vinham de uma certa região da Itália, do sul, da região de Bari, eles foram morar nessas imediações ao lado do mercado municipal, conhecido como Parque Dom Pedro, né? E lá, então, ficou uma região chamada região dos Bareses, né? E meu pai também se criou lá e foi trabalhar também cedo. E os dois se encontraram, namoraram, né? Casaram cedo os dois, né? E quando eu nasci, eles foram então morar na rua Marcos Arruda, que foi, como disse anteriormente, era uma das ruas que dava acesso ao Parque Infantil Catumbi, né? Bem, aí o tempo foi passando, como a minha mãe era filha caçula da família, sempre morou com a gente. E meus pais trabalhavam. A minha avó, então, acompanhou toda a minha infância, né? Ela me criou, me ajudou no que era possível, né? Até que eu fiz 7 anos, né? Quando eu fiz os 7 anos, foi a idade, então, que eu comecei a estudar também no Grupo Maria Zélia, né? Esse Grupo Maria Zélia na Escola dos Meninos, né? Até vou falar um pouco sobre o que era essa Vila Maria Zélia, né? Era uma vila de operários com mais ou menos 200 casas. Era uma vila, para a época, muito assim, evoluída, similar a uns condomínios atuais de hoje, né? Eram casas com entradas individuais, de frente para a rua. Foi construída por um grande industrial, né? Que tinha uma fábrica que fazia tecidos de juta. Isso para os meados de 1920, né? Na década de 1920. E ele, então, construiu essa vila para os operários da sua fábrica. E essa fábrica tinha uma infraestrutura muito boa. Essa vila, né? Tinha armazéns, farmácias, tinha clube social, igreja, e essas escolas que nós estudamos, eu e minha família, né? Que era o Grupo Escolar Maria Zélia. Bem, simultaneamente, então, entre 6 para 7 anos, porque eu faço aniversário em maio, e exatamente no início do ano de 1952, né, eu já tinha direito então, a frequentar também o Parque Infantil Catumbi. Então, quase que simultaneamente, eu comecei então a frequentar o Parque Infantil, que também exigia a idade de 7 anos para poder se iniciar, para poder frequentar, né. E o primeiro dia fui recebido por senhor Atílio, né, que era uma pessoa muito especial, né. Todos os dias ele recebia os frequentadores do parque, as crianças, né. E não queria ficar no parque, chorava muito aos primeiros dias, né. Foram difíceis, né, porque dava muito trabalho para todos, né. Até que então, com o passar dos dias, das semanas,
eu fui fazendo amizade com os amiguinhos, né? Com as amiguinhas, e também muitos amiguinhos e muitas amiguinhas estudavam lá no Grupo Escolar Maria Zélia. Como disse, ou na escola das meninas ou na escola dos meninos. Bem, aí eu vou começar então dizendo como que era a nossa rotina no parque. Que não era bem uma rotina, mas era uma divisão de horários, similar ao que hoje nós temos nas escolas. Primeira aula, segunda aula, terceira aula, quarta aula, né? Intervalo. No primeiro horário que nós entrávamos, né? Era um espaço de tempo de entre 30 a 45 minutos. Então nós tínhamos assim um espaço livre para brincadeiras, onde a gente brincava, aquelas brincadeiras infantis da época, pula-pula, corre-corre, e as meninas brincavam de cobra cega, passa-anel. Bem, a gente brincava juntos, tanto os meninos como as meninas, né? Pulavam corda, assim, brincávamos de amarelinha, as meninas, né? E corrimos muito também. Eu lembro que eu vivia correndo, né? Porque eu até vou dizer o nome dos meus amigos e minhas amiguinhas, né? Eu tinha um amiguinho chamado Tico, outro amigo chamado 920. Vocês vão saber por que ele chamava 920, né? Tinha o Irineu, o Luizinho, o Mário. O Mário era de uma descendente de família italiana, e o irmão dele, né, que era deficiente ocular, que a gente sempre ajudava nas atividades esportivas, né, nas brincadeiras. E as amiguinhas, tinha a Diolinda, a Norma, a Luísa, outras que eu agora não me recordo o nome, mas eu vivia correndo das meninas, que elas corriam muito atrás de mim, sabe? Principalmente a Diolinda, né? E meus amigos viviam me salvando, sabe? O interessante é que eu não sabia se eles me salvavam porque queriam me salvar ou por inveja, que a Diolinda não corria atrás deles, sabe? E essa era a primeira parte do nosso dia, da nossa tarde, porque eu fazia o período da manhã, eu fazia lá no parque, aliás, no grupo, né? Grupo Escolar Maria Zélia. E à tarde, então, eu fazia no parque infantil. Então, após esse horário, nós então iniciávamos as atividades esportivas, que alguns dias eram livres, assim, não que nós ficávamos livres para fazer o que quiséssemos, né? Mas fazer disputas esportivas, fazíamos saltos, corríamos na pista de atletismo, jogávamos futebol, ou então nas quadras, que nós tínhamos quadras também, né? Mas mais adiante eu vou falar dos equipamentos que nós possuímos no parque. E aí, após o término dessas atividades, ou então de aulas sobre esportes, né, a gente ia para a piscina. Isso era diariamente, ou alguns dias de tempo integral, que nós tínhamos aula de natação. Para vocês terem uma ideia, a gente já nadava os 4 estilos. Com 9 anos, nós nadávamos os 4 estilos. E fazíamos disputas entre os nossos coleguinhas, disputas de quem atravessava a primeira piscina, por baixo ou por cima da água. E se não fosse para ter aula de natação, a gente, pelo menos alguns 15 minutos, a gente passava pela piscina. Isso era, para nós, bastante bom, sabe? Porque nós gostávamos muito de ir para a piscina, né? Bom, em seguida, então, nós íamos para o nosso banho diário, sabe? O banho diário era feito nos vestiários, isso tanto as meninas como os meninos. As duas atividades eram semelhantes, né? Inclusive as práticas esportivas, algumas delas a gente fazia junto também. Então nós íamos para o vestiário, tomávamos banho, vestiário impecável, sempre limpo, e lá estavam penduradas as nossas sacolas, que depois, mais adiante eu vou dizer sobre elas, vou contar a história delas também. E aí, tomamos banho de sabonete, supervisionado por um professor, que nos orientava quanto à higiene, e principalmente observava se a higiene estava sendo bem feita, né? Ajudava também os alunos novos a fazer higiene, como devia ser feita, né? E, então, após o banho, nós íamos, então, fazer a nossa refeição. Ia para um local, isso separados, né?
as meninas de um lado e os meninos do outro. Existia uma distância de mais ou menos 40 metros entre os dois vestiários. Além de também onde as meninas lanchavam, tomavam seu lanche, também era separado dos meninos. Aí então nós tomávamos o lanche, um lanche substancial, com frutas, queijo prata, tinha também leite à vontade, leite gelado, mel, eu lembro que tinha marmelada, doces, e pão doce ou pão salgado, e fazíamos nosso lanche. Aí, depois do lanche, íamos escovar o dente, né? Escovávamos os dentes, e começava então a última etapa do dia de atividades, que eram as atividades culturais, né? Que eram feitas ou no lado das meninas, onde elas faziam o lanche, nós fazíamos atividades juntos, nessas mesas, né? Com cadeiras, ou então no salão, um salão muito grande, né? Dependendo da atividade, porque nós fazemos desenhos, pinturas, fazemos habilidades manuais, objetos, ou então nós tínhamos atividades artísticas, teatro, música, dança. Então as atividades mais relevantes em termos de música, dança, teatro, eram feitas no salão. E as outras atividades eram feitas então nas mesas, do lado das meninas, né? Aí terminava o dia. Terminava o dia, nós íamos para casa, né? Bem, quero dizer agora sobre nosso uniforme. Como era o nosso uniforme? Era uma coisa que a minha mãe conserva muito bem higienizado, sabe? Nós recebíamos duas peças de cada item do uniforme. Nós recebíamos dois calções vermelhos, duas camisetas, duas toalhas, dois calções de banho, dois agasalhos marrom, né? Esses agasalhos eram similares aos moletões de hoje, sabe? Calça e blusa, que era para ser usado nos dias frios. E todos esses agasalhos eram bordados com o nosso número de matrícula, né? O meu número de matrícula, que eu guardo até hoje, né? Era 886. 886. Por isso que eu falei do 920, meu amigo, né? Porque o apelido dele era o mesmo número que ele tinha de matrícula, né? Então, todo o nosso uniforme era gravado com número, né? Número de matrícula. E recebíamos também uma bolsa, uma sacola, tipo sacola de pão, azul, onde nós colocávamos, quando vimos para o parque, aquelas roupas ou aqueles itens necessários para serem usados no dia. Tinha locais para colocar os itens de higiene, como escova, pente, né? Essa sacola que a gente pendurava quando chegava no nosso vestuário, né? Então essa rotina era assim, mas não era repetitiva. Cada dia a gente fazia uma coisa, né? Um tipo de atividade cultural ou um tipo de atividade com ou desenho, ou então fazíamos pintura, né? Sem dúvida nenhuma, a natação para nós era muito importante, assim, em termos de brincadeiras, né? Porque era uma brincadeira muito, muito boa, você nadar, brincar, principalmente quando a piscina estava vazia, que ela começava a ser preenchida, então a gente tínhamos assim a oportunidade de brincar lá naquela uma lâmina menor de água, brincávamos, né? Era uma satisfação muito grande. Dentro dos esportes, eu digo assim, olha, não só porque era a natação, né? Eu gostava de todos os esportes, né? Até hoje eu ainda pratico esporte. Fui um bom atleta também, né? Mas a natação ficou muito gravada, né? Principalmente porque, vocês não imaginam, eu com 9 anos, até contei para alguns amigos, né? Eu com 9 anos eu ia num local que existia na Penha, que se chamava Clube Esportivo da Penha, né? E lá tinha um trampolim de 5 metros de altura aproximadamente. Esse trampolim dava de frente para o Rio Tietê. E eu, com 9 anos, eu pulava desse trampolim. Como eu nadava muito bem,
meus pais deixavam eu fazer esse pulo. Por várias vezes eu estive lá no Clube Esportivo da Penha. Tudo isso devido ao que eu gostava da natação, né? Que eu aprendi com pouca idade, aprendi a nadar muito bem, né? E aproveitando também a oportunidade, uma coisa que eu gostava muito também, não tem muito a ver com esporte, mas por ter tido uma infância muito carente, isso também não só na minha infância, né? Mas todos os frequentadores do parque eram filhos de operários, né? E nós não ganhávamos presentes, não tínhamos brinquedo a brincar. A gente ganhava presente usado, né? Geralmente bicicletinha sem pneu, alguns brinquedos quebrados, sem cabeça, coisas assim. E eu me lembro que todo final do ano nós tínhamos distribuição de brinquedos, né? A gente ganhava um brinquedo, né? E para nós era uma coisa diferente, coisa que a gente não estava acostumado a ter, né? Embora eu fosse muito levado, né? Sempre fui muito levado. Até a dona Helder, que era a nossa diretora, dizia: olha, o Walter é muito levado, mas ele é muito educado, né? E nessa distribuição de brinquedo, eu ficava sempre no final da fila, porque era feita dos menos levados para o mais levado. Porque levado todos nós éramos, né? Todos nós éramos levados, né? Mas eu era um dos mais levados, né? E eu ficava no fim da fila para receber os brinquedos, né? O presente, né? de Natal, o brinquedo de Natal. E nem sempre eu recebia o melhor brinquedo, era o mais simples. Mas nunca eu tive assim, fiquei bravo, ou fiquei chateado, ou senti assim, alguma coisa que pudesse não ficar contente, sabe? Eu ficava sempre contente. E também lembro, olha, fazendo um adendo agora, um adicional, que a gente também participava de passeios, né? E, inclusive quem ia no passeio com nós era o senhor Atílio. O senhor Atílio era uma pessoa fantástica, bondoso, né? Ele e também alguns professores, né? A gente ia passear, ia visitar museus, né? Ia visitar outras escolas, outros parques infantis. Não era comum, não era assim frequente. Mas assim, uma vez por semestre, 2 vezes por semestre, a gente fazia uma tarde de passeio, né? Com o passar dos anos, né? Até eu terminar o primário, eu frequentei o parque, sabe? Ainda me lembro que eu tive uma grande assistência médica no parque, sabe? É inesquecível. Eu tive alguns problemas de saúde na infância, sabe? Eu fiquei muito doente dos pulmões, né? E tive que fazer um tratamento especial com antibióticos, né, com acompanhamento médico. E esse acompanhamento médico foi feito pelo Dr. Mário. Que era o Dr. Mário, que era o nosso médico, né? Junto com a nossa enfermeira também, né? A dona Benedita. E toda a medicação, né? Todo o acompanhamento dessa doença que eu tive foi feito pelo Dr. Mário, né? E também teve um grande acidente, um acidente na Vila Roma, lá onde meus parentes moravam, os amigos, né? Era muito comum nessa época, nesses lugares, nessas vilas, né? Fazerem festas de carnaval, festa de Natal, festas juninas. E eu lembro que eu gostava muito de soltar balões, né? Fazíamos balões. Naquela época era comum soltar balões e corria muito atrás de balão também, né? Quando caíam, né? E sofri um acidente, né? Um acidente muito grave. Tive que ser medicado no Pronto-Socorro Central de São Paulo. Esse se chamava Central, que ficava no pátio do colégio, sabe? Era um pronto-socorro municipal, né?
muito próximo da Praça da Sé, onde hoje tem os colégios dos jesuítas, onde foi fundado São Paulo. E aqueles prédios históricos sobre nosso império também, né? E aí, nesse atendimento, eu tive várias suturas na perna, nos braços, e também o acompanhamento médico foi feito pelo Dr. Mário, posteriormente ao acidente, os curativos pela dona Benedita, né? Medicação. E também nós tínhamos lá o nosso dentista, né? Fazíamos visitas frequentes, principalmente eu, porque como eu tomei muitos antibióticos, eu tinha facilidade para cáries, né? Então eu fazia visitas mais frequentes que meus coleguinhas, né? Lembro da dona Helder, né? Que era a nossa diretora, né? A dona Helder era uma pessoa muito participativa. Todas as nossas apresentações de teatro, teatrinhos, né? Ela estava sempre presente nas festas, né? Ela fazia toda a direção do parque, né? E também os professores, que alguns deles eram professores também do grupo escolar. Por exemplo, a dona Niu, minha professora do primeiro ano, para quem eu levava flores todo dia, né? Eu lembro que minha mãe preparava as flores, eu levava lá na nossa escola, Maria Zélia, levava flores para ela. A dona Ema também dava aula no parque. Por coincidência, a dona Ema, eu estudava na casa dela todos os dias. Como o filho dela estudava na mesma classe que eu, então nós fazíamos lição de casa na casa dela, sabe? E a casa dela ficava na Rua Cachoeira. Essa Rua Cachoeira ficava muito próximo do parque também. Do lado da casa dela tinha uma igrejinha, uma capela, que era a Capela de Santo Antônio, onde nós ganhávamos os pãozinhos no dia de Santo Antônio, né? Bem, aí essa parte assistencial, nossos professores, né? Tem alguns fatos que aconteceram também lá no parque, né? Eu lembro que quando nós íamos para a piscina, quando chovia muito, os professores não podiam buscar a gente. Então a gente permanecia na piscina, sabe? Por mais tempo, e éramos castigados. Ficávamos assim 2, 3 dias sem poder participar da piscina, às vezes uma semana. Mas nada disso deixava a gente triste, sabe? A gente era muito criança e levava tudo na brincadeira, sabe? E gostávamos muito de todos, né? Do parque, todos os professores. Eu lembro que algumas vezes também, em volta da pista de atletismo, tinha umas árvores que soltavam umas perinhas. E nós jogávamos perinhas umas nas outras, as crianças, né? As meninas faziam comidinha com as perinhas, né? E uma vez, nessas brincadeiras, a perinha entrou dentro do meu ouvido. E aí o Dr. Mário foi lá e tirou a perinha, né? E outras oportunidades que a gente se machucava, pequenas machucaduras, brincando, e a dona Benedita fazia os curativos também, né? Bem, então, como estava dizendo, né, já com 10 anos, eu terminei o meu curso de primário, que é similar aos estudos iniciais atual, né? Eu mudei. Meus pais trabalhavam, conseguiram comprar um terreno e fizeram uma casa. E nós estamos morando numa cidade, num bairro chamado Cidade Mãe do Céu. É uma coincidência de nomes que vocês não imaginam. E numa rua chamada Rua da Saudade. Se vocês forem verificar o começo da história que eu estou passando agora para vocês, fazendo a narrativa, você vê, meus avós moraram na Rua dos Amores. O Maria Zélia ficava na Rua dos Prazeres. E eu fui morar na Rua das Saudades, no bairro Mãe do Céu, né? Cidade Mãe do Céu. E hoje esse bairro é chamado de Tatuapé. Com a evolução dos tempos, já é pouco conhecido como Cidade Mãe do Céu, né? E daí então eu fui estudar à noite. Fui fazer o meu ginásio, né? Que é similar ao ensino fundamental 2 hoje, né? Fui fazer o meu ginásio à noite, na Escola Estadual Professor Ascendino Reis. Inclusive, vocês, na segunda parte da minha vida, minha vida profissional, eu dei aula no Instituto de Educação, professor
Ascendendo Reis também, por coincidência, né? E lá eu estudei 2 anos à noite no ginásio. E daí comecei a trabalhar, sabe? Fui trabalhar, trabalhei como balconista de farmácia, na farmácia do senhor Edgar, que era um bom farmacêutico, né? E depois trabalhei numa indústria mecânica também, como office boy. Essa indústria me deu motivação, ou foi onde abriu as minhas vontades, né, para o futuro profissional que eu fui, né, para a primeira minha carreira profissional. Aí meus pais acharam que eu tinha jeitão, assim, tinha um jeito bom para ser mecânico, e resolveram me colocar então no Senai, né? E no Senai era uma boa escola também. Eu fui estudar ferramentaria, né? Fui estudar para ser ferramenteiro, né? Que era uma profissão muito boa na época, era muito bem remunerada, né? E fiz o Senai, né? Mais ou menos 2 anos eu estudei no Senai, 1 ano e meio, e fui trabalhar depois, e trabalhei em várias empresas, como mecânico e como auxiliar de ferramentaria, aprendiz, depois passei a ser não um grande profissional, mas um bom profissional como ferramenteiro. Trabalhei numa indústria internacional, multinacional, indústria de automóvel, e nessa oportunidade, já adolescente, eu tinha muitos amigos que estudavam, sabe? Eu lembro que eles estudavam química industrial, que na época era muito procurado também, faziam contabilidade. Outros estudavam o científico, né? Chamado científico na época, né? Hoje ensino médio, né? Então eu resolvi estudar novamente. Já estava com 18 anos, né? E resolvi então estudar no Colégio Santo Inês. Esse Colégio Santo Inês era fantástico, porque era o melhor colégio do estado de São Paulo, para quem quisesse estudar Madureza, né? A Madureza, então, eu acho que muitos de vocês, hoje chamado Ensino de Jovens e Adultos, né? Mas era um pouco diferente de hoje. A gente estudava no Colégio Santo Inês, todas as disciplinas que eram necessárias para você poder se formar ou no ginásio ou no científico, né? E ia prestar exame no Colégio Estadual de São Paulo, que ficava no Parque Dom Pedro. E esse Colégio Estadual de São Paulo era a centralização de todos os exames de madureza de São Paulo. Era extremamente difícil você passar. Então eu estudei muito. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite no Colégio Santo Inês. Estudei bastante e passei, me formei então em ginásio e também no científico, que na época tinha 2 alternativas, ou você fazia científico para ciências exatas, ou então para ciências humanas. E eu fiz para ciências exatas. E em seguida fiz o cursinho da Politécnica, né? E prestei concurso na Mapofei, que era um concurso unificado das faculdades de Mauá, Politécnica e FEI, né? E passei na FEI, estudei 5 anos de engenharia mecânica, né? Nesses 5 anos também eu fiz muitos estágios, né? Em outras empresas, né? E por ter tido uma formação de mecânica, ter estudado no Senai, ter trabalhado como mecânico, quando eu me formei na engenharia e ter feito os estágios também, eu já fui trabalhar diretamente em uma outra empresa internacional, uma multinacional também. Já consegui um emprego lá de imediato como supervisor de engenharia, sabe? E aí nessa empresa eu tive várias promoções, né? Até que então chegou um dia que eu me aposentei, sabe? Muito cedo, porque comecei a trabalhar cedo e naquela época era possível se aposentar cedo. O importante era você ter tido a quantidade suficiente de anos trabalhados, né? E eu me aposentei entre 45 e 50 anos, né? Aí resolvi fazer uma nova carreira profissional. Resolvi estudar novamente.
estudei física, estudei matemática na USP, né? E fiz complementação pedagógica e prestei exame na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e fui aprovado como professor titular em 2 disciplinas, em matemática e física. Aí comecei a minha segunda carreira profissional, inclusive, como disse anteriormente, dei aula na Escola Estadual Professor Ascendino Reis, onde eu tinha feito o primeiro e o segundo ano, até que eu, então, atingi o limite de idade, onde você é obrigado a se afastar, então, como funcionário público, né? Bem, aí tem algumas coisas que eu gostaria de falar também, né? Entre essas novas, que eu deveria contar assim como história, né? Até assim, para iniciar a falar sobre isso é um pouco emocionante. Aliás, eu me emocionei toda a minha narrativa até agora, né? Mas eu fiz várias visitas, né? Onde eram as instalações, né? Do Parque Infantil Catumbi. Isso já é um costume que eu tive, né? De fazer essas visitas, né? Alguns anos atrás, já 5 anos, um pouco mais, 10 anos atrás, numa das visitas que eu fiz, na praça, hoje é uma praça hoje, ela se chama General Humberto de Souza Melo, né? Essa praça, então, foi construída no local onde exatamente era a instalação do Parque Infantil Catumbi. E numa das visitas ainda encontrei lá, por incrível que pareça, as 2 piscinas. Todas as demais instalações, os prédios haviam sido demolidos, mas as piscinas tinham permanecido, né? Ela, embora não tivesse com água, elas foram preenchidas com terra e muitas plantas foram plantadas, mas elas estavam lá. É uma recordação que eu faço de alguns tempos passados, né, que eu estive lá. E agora, não recentemente, mas alguns meses passados, final do ano passado, se eu não me engano, eu fiz uma nova visita nessa praça, né? E, então, eu resolvi fazer o seguinte, sabe como é? A gente ainda tem aquele espírito infantil, né? Resolvi, então, entrar pela porta de entrada, onde era exatamente a porta de entrada do parque, né? Que ficava, não nas laterais do parque, onde fica a Rua Catumbi e a Rua Marcos Arruda, mas na entrada principal. Aí, ó, entrando, e dei de cara, assim, onde era o nosso UAU. Quer dizer, imaginando tudo, né? Usando a imaginação, entrei no UAU, onde tinha os ambulatórios, onde ficavam a sala dos professores, a sala da nossa diretora, a dona Helder, né? E também ficava o salão onde nós fazíamos as atividades esportivas, né? Aliás, atividades culturais. E eu dei de frente com 2 árvores, né? Mais ou menos 40 anos essas árvores têm. 2 figueiras, né? 2 figueiras enormes. E aí, como se ela estivesse dizendo para mim, ó, criança não pode entrar aqui, sabe? Aí, então, continuei, né? Como se estivesse imaginando ainda, como se estivesse no parque, né? Entrei dentro do parque, né? Na praça, e me lembro das laterais, né? Me lembro das laterais, onde ficavam nossos vestiários, os locais onde nós jantávamos, né? Aliás, fazíamos o nosso lanche. Eu disse almoçava, porque algumas vezes eu almocei lá também. Eu lembro que nas férias, quando meus pais não podiam, ou minha avó não podia ficar comigo, eu passava, então, direto do grupo Maria Zélia para o Parque Infantil. E lá eu encontrava o Mário também, às vezes, sabe? O Mário era de família italiana, interessante, porque
Ele trazia uns filezinhos, né? A milanesa, bem queimado, a moda bem italiana, né? E eu levava as tortas que a minha avó fazia, espanholas, as tortas espanholas, as tortillas, né? As tortas que eram de batatas, de verduras, e nós trocávamos, assim, pedaços de comida, né? Eu lembro muito disso. Bem, então ainda usando a imaginação, né? Entrando na praça, é como se eu estivesse encontrando as piscinas, né? A primeira piscina era uma piscina redonda, né? Era uma piscina redonda e uma altura de meio metro aproximadamente, que as crianças que iniciavam, que ainda não sabiam nadar, usavam, né? E tinha a piscina maior, que era uma piscina de forma retangular. Essa piscina era bastante grande. Ela tinha, olha, 25 metros de comprimento por uns 15 metros de largura. E no meio da piscina, onde nós nadávamos, tinha 1,5 metro de profundidade, né? E ainda, imaginando, entrando mais adiante, eu encontrava o campo de futebol. Era um campo completamente gramado, né? Que era rodeado pela pista de atletismo, sabe? E nesse campo onde nós fazíamos também atividades, além de jogar futebol, nós fazíamos atividades de salto em altura, salto à distância, arremesso de dardo, de peso, de disco, né? Tudo devidamente adaptado para a nossa idade, sabe? E eu me lembro também que em volta da pista de corrida, pista de atletismo, existiam árvores, né? Essas árvores eram dispostas de uma forma oval, né? Inclusive essas árvores estão lá até hoje, gente. Vou falar delas daqui a alguns instantes, que foram as últimas coisas que sobraram lá, foram essas árvores. São as senhoras árvores, são árvores centenárias, sabe? Então essas árvores são aquelas árvores que soltavam as perinhas que nós brincávamos, né? Bem, então esse campo de futebol ele dava no fim do parque, que hoje já não existe mais essa dimensão do campo. Essa metade do que pertencia ao campo de futebol foi cortada e foi construída uma rua atrás, onde era o nosso campo. É uma rua muito larga, com calçadas. E essa rua recebe todos os veículos que vêm da Marginal do Tietê e os veículos que vêm da Vila Maria, né? Do bairro Vila Maria, e vão em direção a Celso Garcia, passando pela rua que eu morava, a rua Marcos Arruda, né? Bem, nas laterais do parque nós tínhamos, então, que não existe mais também, mas imaginando, né? As quadras de esportes, né? E os brinquedos. Nós tínhamos, veja, parece que não era muito importante, mas no primeiro período do dia nós brincávamos muito nas balanças também, no gira-gira, nas gangorras, nas gaiolas, né? E essa última vez que eu estive lá, eu fui abraçar as árvores, sabe? Eu não aguentei. E abracei as árvores, sabe? E você não imagina a sensação que eu tive, né? A alegria da árvore. Você não é aquele menino que brincava com nossas perinhas? E eu escutei as outras árvores falarem, ele é assim. E elas estavam muito tristes, porque naquela praça as crianças não podem brincar mais, né? As crianças não brincam mais lá, né? E as árvores estavam muito tristes por causa disso, né? Então, essa imaginação toda que eu tive quando estive pela última vez lá, sabe? E não voltei mais daquela vez. Porque eu sei que cada vez que eu vou lá é extremamente emocionante, né? Também deu então para mostrar para vocês a ideia de como que era a arquitetura do parque na época, né?
mostrando os vários equipamentos que possuíam, né? E aí, eu quero também agora também, continuando com a minha história, com a nossa história sobre a nossa história oral, né? Deixar uma mensagem para as crianças, né? Veja, se eu pudesse deixar uma mensagem, né? Porque hoje as crianças, né, vivem de curiosidades, né? Elas satisfazem suas curiosidades naquilo que elas gostam, naquilo que elas querem. Mas eu diria para elas para correrem bastante, brincarem bastante, né? Pularem bastante. E que elas tenham, assim, ensinamentos culturais, né? Que possam, ou também ensinamentos culturais, uma assistência médica necessária para aquelas possíveis doenças ou outras prevenções de vacinas que elas precisem, né? E tenham também atividades esportivas, que é muito importante, né? E que elas possam ter tudo o que elas mereçam, tudo que é de direito da infância de uma criança, como eu tive, né? E ainda em continuação, se eu pudesse fazer uma recomendação para as escolas futuras infantis, né? Eu diria que, vejam, gente, vocês que estão participando dessa apresentação, dessa narrativa, vocês podem observar o que são as praças hoje, né? As praças nossas, isso em geral, na cidade de São Paulo, são praças não adequadas para crianças, cheias de obstáculos, né? Os equipamentos que existem nas praças não são para crianças, são pistas de skate, pet shopping, tudo que você imagina que a criança não participa, não usa, né? E não tem espaços livres para que elas possam correr também, né? E o mesmo se aplica nos parques municipais ou estaduais. Embora existam nesses parques lugares com brinquedos, né? São lugares tímidos, pequenos, né? A criança não pode frequentar. Na maioria desses parques, os brinquedos estão quebrados, não com a manutenção realmente difícil de fazer, porque os adultos usam muito esses espaços, né? Brincam nesses espaços também. E falta o principal desses espaços, que seria uma orientação, né? Professores, assim, para as crianças poderem ter, então, algo mais do que brincar, mas assim, alguma atividade livre que pudesse construir melhor as suas atividades esportivas, né? Então eu diria para as futuras escolas infantis, principalmente, olha, vou dizer, isso você pode encontrar nas teses dos mestrados, nas teses dos doutorados, né? Os parques, as escolas infantis foram originadas exatamente no fim dos parques infantis. Então elas deram continuidade no que eram os parques infantis. Só que hoje nós não encontramos mais os espaços disponíveis que nós tínhamos nos parques infantis, né? Não temos os mesmos elementos naturais, né? De vegetação, de plantação. Não temos mais os passarinhos, não temos mais as borboletas, tudo aquilo que a gente brincava, que gostava de ver, né? E também os espaços das escolas são mais utilizados para as instalações necessárias para as aulas regulares, né? Não para aulas complementares. Então, eu penso assim, uma recomendação para as autoridades responsáveis, quando forem fazer políticas educacionais, né, que levem em consideração o que foi o parque infantil e procurassem reproduzir exatamente essas escolas complementares que existiam, né, como era o parque infantil. Eu tenho certeza que nós vamos continuar formando cidadãos com aquela intelectualidade inicial, com a formação
esportiva, com assistência educacional, assistência de saúde, né? Sobre higiene, orientação sobre higiene. É o que falta hoje, no meu ponto de vista, nas escolas infantis, né? E como memória do que eu passei no parque infantil, é muito pouca coisa, né, que eu tenho a dizer, mas que representa uma grande coisa para mim, né? São os meus amigos, né, que eu tive, que até hoje eu tenho a imagem deles, né? Dos meus funcionários, desde a entrada, os professores, a nossa diretora, o nosso médico, nosso dentista, toda aquela, a dona Benedita, né? Nossa enfermeira. Eu não consigo esquecer essa contribuição que teve na minha infância, sabe? Como eu disse já para algumas pessoas, né? Foi uma infância de ouro para mim, né? E com todas as necessidades que nós passávamos na época, né? Era uma época muito difícil para todos nós, né? Para minha família. Eu consegui, olha a minha memória, consegui ter uma infância feliz, sabe? Muito feliz. E fazendo uma reflexão, né, sobre a respeito de tudo que nós falamos na história oral de hoje, né, que eu estou apresentando, na minha narrativa, sobre esse bom projeto que eu tive a oportunidade de participar, né, estou tendo a oportunidade de participar, sobre o Parque Infantil Catumbi, sobre uma reflexão que eu possa fazer, essa reflexão é permanente, sabe? Eu nunca vou poder esquecer quanto foi importante na minha vida, né? Ter participado do Parque Infantil. E também queria agradecer, né, à Secretaria de Educação do município de São Paulo por essa oportunidade de poder ter feito essa narrativa, ter contado um pouco da história oral, né, ter participado do projeto também de história oral sobre o Parque Infantil Catumbi. Quero agradecer e meu muito obrigado, né?